só fazendo, né, um resumão. Antes da chama violeta, tem o primeiro raio, que foi dispensado ao nosso planeta, que é o raio azul, que trabalha a nossa fé, a nossa força pessoal, a nossa serenidade, a nossa proteção, mas principalmente a nossa fé. Depois o segundo raio é o raio amarelo, que trabalha o nosso equilíbrio, a nossa conexão com a nossa sabedoria, que a gente traz desde sempre. O terceiro raio, o raio rosa, que trabalha em nós o amor incondicional, a bondade, a caridade. E aí, fortalecidos na nossa fé, na nossa sabedoria e no amor, a gente já consegue começar a se trabalhar em outras virtudes, né, mais sutis. Então vem o quarto raio, que é o raio branco, que vai trabalhar as nossas questões kármicas, as liberações, a elevação vibracional e a paz. Depois o quinto raio, que é o raio verde, que vai nos conectar à verdade divina, à justiça divina, às curas em todas as frequências. Depois o raio rubi dourado, como eu já falei, que vai nos conectar à misericórdia, à compaixão, ao amor devocional, às nossas missões, aos nossos propósitos divinos. E hoje a gente vai se conectar ao raio violeta. Vou mostrar primeiro para vocês o arcanjo que vai nos auxiliar nessa meditação, mais uma vez. Arcanjo Ezequiel, apenas como uma ilustração de uma energia que vibra na frequência do violeta. Então, a chama violeta é a sétima chama planetária da grande fraternidade branca que nos é oferecida. Os principais trabalhadores que vibram nessa frequência, que a gente pode se conectar, se reportar quando quiser, sentir a chama violeta atuando em nós, quando a gente quiser se trabalhar com a chama violeta, a gente pode intencionar um trabalhador. Eu não lembro o trabalhador, não tem problema. Se visualiza envolvido numa luz da cor que você quiser, no caso de hoje a violeta, pode botar uma lâmpada violeta ou simplesmente se visualizar envolvido por essa cor, uma chama de fogo violeta queimando ao seu redor. É sempre bom o poder transformador do fogo, é sempre bom, por isso que a gente usa a nomenclatura de raios ou chamas, né? Então, a chama violeta, os principais trabalhadores são os mestres, Saint Germain e Porte, é o seu complemento divino. Os arcanjos, Ezequiel e Ametista. E os Elohim, Arcturus e Diana. A chama violeta, ela vem trabalhar em nós a libertação através da transmutação, principalmente dos nossos sentimentos. Mas o que é transmutar? Transmutar é transformar na sua polaridade oposta. Então, a chama violeta, ela era muito utilizada pelos alquimistas, aqueles que a gente ouve falar que transformavam pedra em brilhantes, né? Então, na verdade, o que os alquimistas transformavam eram coisas brutas em coisas mais lapidadas. Assim como a gente pode transformar nossos sentimentos mais brutos, mais arraigados, aqueles mais apegados, mais pesados que a gente carrega conosco, em sentimentos mais lapidados, ou nos seus complementos opostos, porque não existe oposto, né? Não existe uma coisa oposta a outra. Existem energias complementares. Então, o bem e o mal são complementares, não são opostos, não há guerra entre eles, apenas a complementaridade na polaridade de uma energia. Então, por exemplo, uma pessoa, ela pode ter muito medo e então ela pedir para transmutar esse medo, mas vai transmutar em quê? Tem pessoas que têm medo em função de um trauma que sofreram, tem pessoas que têm medo em função realmente de uma falta de coragem que elas têm, tem pessoas que têm medo em função de uma insegurança, né, pontual que ela tenha.
Tem pessoas que têm medo por fobias, né? Já são sintomatizações. Tem pessoas que têm medo em função de falta de fé, né? É uma pessoa descrente, que não acredita, que é cuidada, é protegida e aí sente medo de tudo. Então, cada pessoa vai ter que se trabalhar naquilo que ela precisa. E aí vai o autoconhecimento. Se você quer trabalhar o seu medo, você quer transmutar esse seu medo em quê? Em qual polaridade oposta que pode ser complementar para anular esse medo? Então, um vai poder querer trabalhar, transmutar em coragem, o outro em força, o outro em segurança, o outro em fé. Isso é apenas um exemplo que eu estou dando. Então, a chama violeta, ela vai ajudar a gente a transmutar os nossos sentimentos mais densos, mais apegados. Não apenas sentimentos, pode transmutar pensamentos, pode transmutar atitudes, pode transmutar situações na nossa vida, na sua polaridade oposta ou no que a gente desejar que seja melhor, que seja de luz. Vamos sempre utilizar a chama violeta e qualquer outra chama na intenção da luz, do amor, do crescimento espiritual de cada um. A chama violeta, ela vai tão profundamente, ela faz uma limpeza tão profunda, né, no que a gente esteja desejando ou precisando trabalhar, que eu costumo compará-la a um esfoliante, né? O esfoliante, ele atua tão profundamente quando a gente passa na nossa pele que ele deixa os poros abertos. A chama violeta também, ela faz uma limpeza tão profunda que ela pode deixar alguns buraquinhos no nosso campo. Por isso que é sugerido normalmente o uso da chama violeta com uma outra cor complementar. Ah, porque a chama violeta ela é incompleta? Não, pelo contrário. Ela é tão forte que a nossa energia ela acaba não dando conta suficiente da atuação da chama violeta nela. Então a gente precisa, devido à nossa limitação e não à limitação da chama violeta, a gente precisa normalmente de uma cor complementar para tapar esses buraquinhos que vai ficar no nosso campo. Ah, mas qual cor eu vou usar, Cássia? A que vier na sua intuição. Se você está usando a chama violeta, vamos supor, para transmutar uma raiva que você sente, você pode usar, por exemplo, a luz rosa do amor. Se você está usando a luz violeta para transmutar um medo que você tem por falta de fé, por descrença, você pode utilizar a chama azul para complementar, que é a da fé. Se você está usando a chama violeta para transmutar um sintoma que você tem, você pode usar a chama verde, que é a chama da cura, ou aquela que vier na sua intuição. Ah, Cássia, eu não consigo me conectar a isso, eu tenho dificuldade de visualizar, de tentar perceber qual é a melhor cor. Usa o dourado. Bênçãos divinas. Violeta com dourado. E aí o dourado vai preenchendo, vai envolvendo você além da chama violeta, tá bom? Então, a chama violeta ela tem esse poder de transmutar, de transformar. E nada mais libertador do que a gente transformar as nossas questões mais apegadas, mais densas, né? A pessoa, por exemplo, que ela é apegada aos bens materiais, né? Isso é um peso, isso é uma dificuldade que ela carrega na sua caminhada. É bom ter bens materiais? É, desde que a gente use com sabedoria e não que a gente fique preso e apegado a eles. Senão eles tornam-se um retrocesso, uma âncora, ao invés de ajudar a gente na caminhada. Então a gente pode transmutar esse apego, né, essa avidez, numa libertação, numa leveza, num desapego. E isso naturalmente vai trazendo mais liberdade, mais leveza para a gente. Então, qualquer situação que você transmute está te ajudando na sua libertação pessoal, na libertação daquilo que te prende no mesmo lugar, que dificulta os seus passos, aquilo que você, por mais que você queira caminhar, por mais que você ande, parece que tem sempre uma coisinha te prendendo, uma coisinha te puxando.
Usa a chama violeta para transmutar essa situação que te prende, que te puxa, e você vai ver que os seus passos serão mais leves, os seus passos serão mais largos na caminhada que você deseja, seja ela qual for, tá bom? Então, sempre que for usar a chama violeta, preferencialmente lembrando de utilizar uma outra cor, uma outra chama complementar, na intenção de libertação através da transmutação das suas situações, sejam elas emocionais, mentais, energéticas, espirituais, kármicas, comportamentais, padrões que você possui, que te mantenham apegado, preso às situações e com dificuldade de dar passos mais largos, mais confiantes, né? Mais convictos na sua caminhada, tá bom? É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. Sou muito, muito, muito grata por essa oportunidade, pela confiança que vocês depositam em mim, no trabalho, nas conexões, tá bom? Então, muito obrigada, gente, pela companhia, pela confiança. Sempre a nossa paz atuando na paz externa e na paz do todo. Então, paz pela paz. E até a próxima meditação. Até o próximo vídeo.